Hoje, o nosso relato se passa aqui no Brasil, em um local que é considerado o berço da pátria, pois foi onde o exército brasileiro teve início depois das batalhas de 1648 e 1649 que expulsaram os imigrantes que vieram da Holanda. Estamos em Jaboatão dos Guararapes, no local onde ocorreu um dos mais famosos ataques de animal já registrados na história, onde um garoto de apenas 6 anos de idade pensou que teria uma tarde feliz em família, mas acabou com um final trágico que parecia ter saído de um filme de terror. Este vídeo pode conter fatos sangrentos e perturbadores para alguns espectadores. Se você é sensível a conteúdos assim, por favor, não assista este vídeo. Mas, se você gosta de conteúdos sombrios e assustadores, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe este conteúdo em suas mídias sociais. Siga-nos no Instagram. Lá postamos as mais diversas situações entre animais e humanos em vídeos curtos. É início de abril do ano de 2000 e um circo russo chamado Vostok, muito conhecido por seus talentosos artistas e diversos espetáculos que deixam muitas pessoas maravilhadas, está terminando os preparativos para dar início a mais uma temporada de shows no estacionamento do shopping da cidade, em um bairro chamado Piedade. Apesar de ser novidade nesta época, o Circo Vostok é muito antigo. Ele foi inaugurado em 1873 na Rússia. Desde então, passou por 6 gerações da família e perdura até os dias de hoje. No dia 9 de abril, em uma linda tarde de domingo ensolarado, um garoto chamado José Miguel dos Santos Fonseca Júnior está completando 6 anos de idade, e seu pai, José Fonseca, o leva para comemorar a data ao Circo Vostok, juntamente com sua irmã Mirella. As atrações começam com 10 minutos de atraso, mas, após o início, tudo corre como o planejado, com algumas breves apresentações iniciais. Em dado momento, que precedia uma apresentação com leões, é anunciado um intervalo de 20 minutos. Este intervalo é necessário para que as jaulas dos animais sejam montadas no centro do picadeiro. E o adestrador, que irá executar o número, aproveita este tempo para convidar as crianças para ver os animais de perto e tirar fotos com eles. Juninho, como o garoto José Miguel era carinhosamente chamado pelos familiares, e sua irmã Mirella, gostam da ideia e prontamente se direcionam ao picadeiro, juntamente com várias outras crianças. Nessa época, não existiam leis que regulassem o tratamento e a segurança nas apresentações com animais selvagens. E os leões presos nas jaulas estão há 3 dias sem se alimentar. Além disso, a distância entre as barras de ferro que separavam os animais das pessoas eram espaçadas e tinha folga suficiente para passar as patas dos leões. Para compensar isso, existia um trançado de corda de nylon junto às grades, mas que se mostrou ineficaz depois deste fatídico dia. Tudo segue normalmente. As crianças estão na área central do circo, observando fascinadas a grandiosidade dos leões e tirando muitas fotografias. Juninho não vê os cavalos e pergunta onde eles estão. O apresentador diz que a apresentação não será com cavalos, mas mostra o cercado onde eles estão e autoriza que pai e filho sigam até os animais para vê-los. E mostra um atalho que segue por um caminho mais fácil. Juninho e seu pai seguem pelo atalho que passava ao lado das jaulas dos leões, acompanhados por um dos funcionários do circo, e conseguem chegar aos cavalos sem maiores dificuldades. Mas na hora de voltar ao picadeiro, quando passavam ao lado de uma das jaulas novamente, um leão com cerca de 220 quilos, chamado Bongo, estica suas patas e rapidamente agarra e puxa o garoto, tirando-os das mãos de seu pai. E o arrasta cerca de 30 metros para o centro da jaula, onde estava outro leão. E ali se inicia o massacre que ficaria mundialmente conhecido. O músico do circo Severino Ferreira da Silva, de 32 anos, estava a 2 metros de Juninho e seu pai, e disse que a força do leão ao puxar o garoto envergou as barras de ferro da jaula.
Os leões mordem a cabeça do garoto e começam a sacudi-lo ferozmente, dilacerando o pequeno menino na frente de 3.000 pessoas, entre mulheres e crianças, que começam a correr e a gritar desesperados com a cena, que era bem pior do que as cenas de um filme de terror. O pai do garoto e sua irmãzinha Mirella presenciam tudo e ficam petrificados, sem reação, em completo estado de choque. A velocidade do ataque, o segundo leão, a posição e o tamanho da cela impossibilitam qualquer ação por parte dos responsáveis do circo para salvar José Miguel. A única coisa que podem fazer no momento é chamar a polícia e observar o garoto ser destroçado pelos animais sem poder fazer qualquer coisa. O pai do garoto e sua irmã assistem toda a cena, que dura vários minutos. O pânico e o desespero tomam conta do circo. Algumas pessoas correm horrorizadas para fora, outras ficam paralisadas sem saber o que fazer. Às 20 horas, 1 hora após o início do ataque, a polícia militar chega ao local. Eles atiram para cima na esperança de que os leões se assustem e se afastem do corpo do garoto. Mas isso não acontece. Os policiais então decidem atirar para matar os 2 leões. Às 22h10, o cheiro de sangue faz com que 2 dos outros 3 leões que estavam em um compartimento separado dentro da jaula estourassem a grade e atacassem o corpo do garoto. A polícia intervém e atira com revólveres e fuzis contra os animais, que também morrem. O 5º leão era um filhote de 7 meses de idade. Mais tarde ele foi transferido para um zoológico e apelidado de Léo. Ele foi a sensação do local por 21 anos, até que morreu em 16 de janeiro de 2021, depois de contrair câncer na mandíbula. Às 22h30, o corpo do garoto, totalmente dilacerado, ainda permanecia dentro da jaula à espera do IML. A área estava isolada e cerca de 50 policiais estavam no local. José Nemésio da Silva, perito do Instituto de Criminalística, constatou que o vão da grade da jaula, que era de 10 centímetros, se abriu para 16 centímetros com a força com que o leão despendeu para puxar o garoto para dentro da jaula. Às 23h45, o corpo de José Miguel foi finalmente retirado da jaula. A enfermeira Maria da Conceição Guerra, mãe da vítima, separada do pai do garoto e já em outro relacionamento, estava grávida de 8 meses quando recebeu a notícia da morte de seu filho. Ela passou tão mal que teve que ser hospitalizada. Lá, ela acabou sofrendo um aborto espontâneo e perdeu outro filho. Os leões abatidos foram levados para a Universidade Federal Rural de Pernambuco e passaram por uma necropsia, onde foi constatado que os leões não haviam se alimentado do corpo do garoto. Muitas controvérsias surgiram após o ataque, e especialistas dividem opiniões até hoje. Uns dizem que os leões mataram o garoto porque estavam há 3 dias sem comer. Outros sustentam que a suposta fome dos animais não foi a causa do ataque, mas sim uma reação típica de felinos apenas seguindo seu instinto natural de predador. A tragédia deu início a debates no Congresso sobre o uso de animais em circos. E descobriu-se que muitos animais eram maltratados, ficavam dias sem comer e eram adestrados através de processos leigos que causavam dor e sofrimento aos animais. Desde então, surgiram no Congresso Nacional propostas na tentativa de proibir o uso de animais em atividades circenses. Pernambuco foi o primeiro estado a conseguir a proibição através de uma lei estadual. Depois, outros 12 dos 26 estados brasileiros seguiram o exemplo e fizeram o mesmo. Este por si só já foi um grande avanço, pois os circos, por iniciativa própria, abandonaram a prática, mesmo nos estados que não a proíbem. Um projeto de lei que proíbe o uso de animais em circos em todo o território nacional está parado no Congresso desde 2003. Se você quiser ajudar a pressionar os políticos sobre causas que envolvem animais, você pode começar compartilhando este vídeo para conscientizar mais pessoas. O circo e a empresa que alugou o terreno foram processados e inicialmente condenados a pagar a quantia de R$ 1 milhão aos pais do menino José, além de indenização por danos materiais na forma de pensão até quando a vítima completaria 65 anos.
O circo e a empresa recorreram e o STJ abaixou a multa para R$ 275 mil. A família proprietária do circo foi para os Estados Unidos e não foi encontrado o patrimônio deles no Brasil. Assim, o processo acabou prescrevendo. Muitos anos depois, a família acabou voltando para o Brasil e o circo funciona até hoje. Uma sentença foi expedida em 2001 contra Claudinei Pires, de 32 anos. Ele era o domador que havia deixado os leões sem comer por 3 dias e que chamou as crianças para verem os animais de perto. Mas ele acabou fugindo e ficou foragido até ser encontrado em 17 de março de 2003 no município de João Alfredo. Ele estava trabalhando como domador de elefantes em um circo do município. No total, além do proprietário do circo Alexandre Vostok, outros 10 empregados foram indiciados por homicídio culposo. Na sua opinião, de quem foi a culpa pela morte do garoto José Miguel? Dos responsáveis pelo circo, que não tinha segurança adequada, ou do domador, que permitiu que José Miguel e seu pai fossem até os cavalos? Você acha que foi correto a empresa que alugou o terreno para o circo também ser responsabilizada pelo ataque? Deixe o que você acha sobre o assunto e vamos conversar. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem.